Como é que funciona? Quais são os principais processos na produção do açaí? Bom, isso aí é o seguinte, vamos lá, deixa eu começar. Bora falar do manejo então? Vou começar do manejo do início até a parte realmente da produção, da parte da indústria, tá? O manejo é o seguinte, vamos lá, a gente tem hoje, né, sementes de alta produção desenvolvidas pela Embrapa, são os BRS Pará, BRS Pai d'Égua, BRS Chumbinho, né? No nosso plantio, inclusive, nós temos os 3. Então, temos o BRS Pará, BRS Pai d'Égua e BRS Chumbinho. O mais recente é o BRS Pai d'Égua. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre a produção dele, né? Mais para frente, mas enfim. Então, aí a gente tem uma semente, vai para o semeio, passa uns 30 a 45 dias na germinação, né? Sai da germinação, vai para um saquinho de mudas, né? Com substrato, com uma terra. A gente fez com nossa própria terra, um certo preparo, né, que a gente usa. E aí ele passa de 8 a 10 meses dentro do viveiro, certo? Um mês após esses 10 meses ou 8 meses aí, é um período de rustificação, que a gente prepara a muda para o campo. Por quê? Por que a gente faz esse preparo, né? Que, assim, o açaí ele é uma espécie de igapó, né? Uma espécie de várzea, né? Então ele é muito acostumado com alagado. Então o açaí de terra firme, que são esses açaís que a gente vê hoje muito divulgados pela Embrapa, é muito importante que a gente faça um preparo muito cuidadoso para ele, porque ele vai realmente encontrar uma condição muito adversa no campo, né? Escassez de água, se não tiver irrigação, pelo menos por algum tempo, que foi o nosso caso, passou algum tempo, alguns meses aí sem irrigação por conta de um atraso que a gente teve, né? A questão da iluminação, o açaí precisa de uma alta luminosidade, mas devido aos esquemas do plantio, a gente tenta na verdade, aproveitar o máximo possível. Então é muita iluminação, pouca água, então são condições realmente adversas que a gente tem que trabalhar a muda para ela sobreviver. Então, depois desses 8 a 10 meses, a gente passa um mês para isso aí, né, fazer essa rustificação que a gente chama, enquanto a gente prepara o terreno para fazer a preparação das covas, correção do solo, enfim. E aí vai para o campo. Indo para o campo, né, a produção começa a partir dos 2 anos e meio para 3 anos, né? Ou seja, a gente já tem aí praticamente 4 anos de trabalho para ter a primeira produção, certo? Do açaí. E aí essa produção ela continua crescendo, né? E dependendo da cultivar que você usa. Hoje já tem alguns estudos, algumas experiências que mostram que o BRS Pai d'Égua tem o seu pico de produção por volta dos 10 anos, né? 10 anos, 12 anos. Já algumas outras cultivares têm por volta dos 8 anos. A gente está falando... eu ia falar sobre a alta produção mais para frente, mas já entrando nisso aí, o experimento que a gente acompanha do BRS Pai d'Égua mostra que a partir dos 10, 12 anos já tem uma produção mais ou menos de 10, 12 toneladas por hectare, tá? De açaí. E aí, mais ou menos a idade média do açaí, o período de vida dele que ele tem lá ainda comercialmente viável até seus 25 anos, né? E aí, essa produção que a gente faz, né? Vamos lá, vamos começar agora a falar da parte de beneficiamento, né? A gente colhe o açaí, normalmente, né, ainda é um trabalho muito artesanal, é uma pessoa que sobe, o pecunieiro que a gente chama, né, cata o açaí lá de cima, coloca em um recipiente. Essa questão da comercialização da unidade de comercialização do açaí, ela varia muito de região para região. A mais usada ainda é a lata, mas isso varia. Na nossa região, por exemplo, é basqueta, que são 2 latas e meia, mais ou menos. Né? Então, passa para o recipiente que vai ser comercializado, aí ou vende para um atravessador, ou leva para o ponto, ou vende para uma indústria, né? E aí começa a parte do despolpamento, né? Vai despolpar o açaí. Primeiro, a Embrapa sempre recomenda, e a vigilância sanitária também vai atrás disso, né? Que seja feito o choque térmico do açaí, né? Você pega ele, aquece e depois esfria rapidamente para ter o choque térmico, para poder matar, na verdade, qualquer micro-organismo. Teve muito problema um tempo atrás com relação ao barbeiro que criava ninho, e aí muitas das vezes estava lá o micro-organismo da doença de Chagas, né? Enfim. Então esse choque térmico aí é muito importante,
E aí ele passa pelo processo de despolpamento. Vai bater o açaí que a gente chama, sai a polpa, né? E aí, dependendo de como for, a polpa já feita isso, ela pode ser congelada, mandada para fora, né? Ou então pode ser adicionado água, né? Na nossa região é muito comum isso, que a gente tem um açaí do fino, médio, grosso, e aí tem um percentual de água adicionado, e aí é vendido no varejo. Então, basicamente, para exportação também está a questão da liofilização, né? Que a gente transforma o açaí em pó para exportar, que é muito comum fazer isso. Então, disso aqui, rapidinho, eu destrinchei praticamente o processo inteiro para o pessoal que está escutando, que é mais ou menos assim como funciona hoje em dia. Existe também o processo em paralelo, né? Que a gente pega o caroço, transforma em adubo, com uma compostagem. Também tem a questão de moer para transformar em café. Então hoje está sendo muito explorado isso aí, mas a questão da polpa ainda é o principal. Acho que, eu não sei os números exatos, mas eu lembro de ter visto alguém falando que ainda era em torno de 85% o aproveitamento do açaí era relacionado a polpa, os outros 10% relacionado a adubo, usando o caroço, e agora tem crescido muito o café e o óleo.